Fala, sexto ano, tudo bem? Na nossa videoaula dessa semana, como eu combinei com vocês, eu vou passar os dois últimos capítulos, tá? O capítulo 16 e o capítulo 17, tá bom? Sobre esses capítulos, a gente vai trabalhar essa semana, mas eles não vão cair no teste, eles vão cair apenas na prova daqui a algumas semanas, tá bom? Mas como eu estou um pouco preocupado com esse nosso prazo final, eu já vou adiantar essa videoaula para vocês já irem estudando para a prova que teremos mais para frente, tá? Então vamos lá. Como eu combinei com vocês, essa semana será capítulo 16 e 17, serão juntos, tá? E na semana e no decorrer da semana também enviarei um videozinho aí de revisão para o teste, tá? Então, vamos lá. Bom, no capítulo 16, a gente começa a falar sobre o feudalismo, tá bom? E o que é o feudalismo? Basicamente, de forma bem simples, ele é um modo de produção que pertence à Idade Média, tá? E que modo de produção é esse? Como que ele é caracterizado? O que marca ele? Então, se na Idade Antiga, lá no Império Romano, nós tínhamos um modo de produção escravista, já que o escravo era a base para o funcionamento econômico do Império Romano, na Idade Média, nós teremos o trabalho servil, tá? Ou seja, lembra daquele sistema de colonato que a gente falou? Em que na agricultura do Império Romano, no final, deixa-se de utilizar o trabalho escravo e passa a ser utilizado o trabalho de servos, de camponeses? Então, no feudalismo, na Idade Média, esse sistema de trabalho ele evolui e ele fica mais consolidado, ou seja, ele fica mais arrumadinho aí esse sistema de colonato. E esses camponeses, esses servos, vão trabalhar em grandes propriedades de terra, chamadas de feudo, tá? E cada uma dessas propriedades de terra será controlada por um senhor feudal, que será praticamente um grande dono de terras, né? Meio que uma pessoa da nobreza que vai comandar aquelas terras novas ali, tá bom? E o feudalismo ele surge quando a Europa, com o fim do Império Romano, entra num grande período de crise comercial. Tá? E o que é essa crise comercial? Significa que agora aquele território que fazia parte do Império Romano se fragmentou, está todo dividido, e cada um desse território aí, composto por vários feudos diferentes, ele terá características econômicas diferentes entre si. Por exemplo, teremos feudos que usarão um tipo de moeda, outros feudos que usarão outro tipo, outros de outro tipo de moeda e por aí vai. Isso tudo acaba dificultando a formação de uma grande rede comercial, como havia no Império Romano. E por isso as relações econômicas e tudo mais acabam indo parar no campo e a cidade passa a ter um papel de menor importância durante boa parte da Idade Média. Agora, sobre as bases do feudalismo que o livro traz para a gente, temos três: o colonato, o comitatus e o benefício. O colonato é um sistema em que os camponeses e os servos que estão trabalhando na agricultura, eles estarão presos à terra em que eles trabalham. Quer dizer que eles estão acorrentados à terra? Não. E nem quer dizer que eles são escravos, tá bom? O que significa dizer que eles estão presos à terra? Significa dizer que esses camponeses, eles trabalham nas terras que o senhor feudal concede, tá? Para eles trabalharem. Só que em troca dessa concessão de terras, o camponês ele tem que produzir para o senhor feudal, além de produzir para o seu próprio sustento, tá? E tem que seguir as leis dentro do feudo que ele está vivendo. Em troca, o senhor feudal concede um pouco de terra para esse servo e ele se responsabiliza na proteção desse servo. E quando eu digo que os camponeses estão presos à terra, eu estou dizendo que, caso o senhor feudal mude de uma hora para outra, o camponês vai continuar trabalhando para esse novo senhor feudal, como se nada tivesse acontecido. Porque o camponês trabalha pela terra e não trabalha pelo senhor. Tá? A gente vai voltar nisso daqui a pouco. O comitatus é um sistema de aliança entre vários senhores feudais, entre vários membros da nobreza, tá?
que é baseado na relação de fidelidade e lealdade. Ou seja, uma relação entre suzeranos e vassalos. Vamos falar já já quem eram eles. O benefício é o sistema de pagamento de tributos e impostos que os camponeses têm que pagar para os senhores feudais que são donos das terras. Tá? Consequentemente, esses senhores feudais são os donos desse grande modo de produção, que se chama feudalismo. Tá? Visto que eles controlam as terras, eles que protegem os camponeses e recebem impostos pagos pelos camponeses e por aí vai. Tá? Agora, o feudo. Como eu falei antes, o feudo geralmente, né, é uma grande propriedade de terra, mas presta atenção, geralmente, às vezes, os feudos podem ser outras coisas, tá? Como, por exemplo, cargos administrativos, direitos que são concedidos, serviços que vão ser prestados, entre outras coisas. Então, o feudo, digamos que 90% das vezes é uma porção de terras que vai ser aí doada para as pessoas trabalharem. E esses outros 10%, os feudos serão outras coisas, como cargos, direitos de serviços, entre outras coisas, tá bom? Entre outros tipos de riquezas, por exemplo. Então, quando o feudo é uma propriedade de terra ou qualquer outra coisa, ele geralmente é utilizado como uma doação dentro das relações de suzerania e vassalagem. Ou seja, o suzerano é o cara que é o doador do feudo, ou seja, é o cara que tinha o feudo primeiro, e o vassalo é a pessoa para quem ele vai doar esse feudo. Então, pensa no feudo como um grande território. Vamos pensar nessa definição de feudo, uma grande propriedade de terra. O suzerano era o dono daquela propriedade de terra inicial, e ele decide dar 10% da terra dele para outra pessoa. Essa outra pessoa será o vassalo. Tá? E aí se cria uma relação de aliança, né, de fidelidade e lealdade, em que o suzerano manda no seu próprio feudo, só que o vassalo dele manda no feudo dele também. Então, quando eu dou a minha terra para outra pessoa, quando eu, enquanto suzerano, dou a terra para o meu vassalo, ele vai comandar aquela terra como ele bem entender. E eu não posso interferir no comando dele naquela terra. E vice-versa. Agora, quando eu, enquanto suzerano, for entrar em guerra contra um outro senhor feudal, eu exijo que aquele vassalo me ajude na guerra, porque há uma relação de lealdade aí. Ele não pode me trair. Tá? Quer dizer que traições não aconteciam na Idade Média? Não. Mas elas já eram difíceis justamente por essa questão de lealdade e fidelidade. Tá? Na nossa aula do Zeu eu vou falar mais sobre isso. E o proprietário do feudo era o tão chamado senhor feudal, que a gente está falando, tá? Agora, quais as características dos feudos enquanto grandes porções de terra? Como eu já falei, na Idade Média, né, no feudalismo, o comércio entre feudos será pouco desenvolvido, porque cada feudo terá a sua própria moeda, a sua própria forma de praticar economia e por aí vai. Os feudos, de certa forma, a maioria deles, eram autossuficientes, ou seja, não dependiam de outros feudos para sobreviver. Tá? Eles produziam praticamente boa parte do que era necessário para a sua própria sobrevivência. Tá? E, além disso, nos feudos, eles possuíam leis e regras de acordo com os costumes e as tradições do povo que está lá dentro do feudo, que é uma coisinha chamada de direito consuetudinário. Tá? Vocês podem ler isso melhor no livro. Além disso, o feudo é controlado de acordo com as vontades do senhor feudal que controla aquele feudo. Tá? Entre outras características aí que nós temos no livro de vocês. Agora, é importante que vocês peguem o livro para essas partes que eu vou falar a partir de agora. Então pega lá, pausa o vídeo, pega lá. Pegaram? Então vamos lá. Gente, é no capítulo 16, tá? Sobre a divisão dos feudos enquanto grandes propriedades de terra. Nós teremos 3 áreas principais nesses feudos, que serão chamadas de mansos. Tem o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. O manso senhorial é a porção de terras destinada
para o senhor feudal, é a terra dele, tá? Dentro do feudo. Dentro do feudo ele manda em tudo, mas o manso senhorial é a terra onde tudo que será produzido dentro daquele manso senhorial será do senhor feudal, tá? E, de acordo com o acordo entre servos e senhores feudais, os servos do feudo teriam que trabalhar determinados dias da semana naquele pedaço do senhor feudal da terra. E toda a produção dentro do manso senhorial ia para o senhor feudal e sua família. Quando eles não trabalhavam no manso senhorial, eles trabalhavam no manso servil, tá? Que é a porção de terras que os servos trabalham para o seu próprio sustento. E no manso servil, né, os servos também têm que pagar impostos para o senhor feudal. Só que agora os impostos são taxas que eles pagam para poder utilizar essas terras no manso servil. Além disso, também temos o pagamento de impostos para as próprias ferramentas que esses servos vão utilizar no trabalho, já que quem era o dono das ferramentas era o senhor feudal e não o servo. Por fim, temos o manso comunal. E essa ideia de comunal é de comum, em que eram terras em que tantos moradores do feudo, que eram o senhor feudal e sua família, e o restante dos servos, tanto um quanto o outro podiam entrar nesse manso comunal, tá? E geralmente eram as áreas florestais dentro do feudo, onde haviam animais que eram caçados pelos senhores feudais, né, sua família, a nobreza e o restante dos servos, tá? Então temos essa divisão aí principal. Existem outras coisas também, como a casa do senhor feudal, uma capela e tudo mais. Mas isso tudo vai estar dividido aí nessas porções de terras nos feudos. Sobre a organização da sociedade lá na Idade Média, como um todo, tá? É uma sociedade estratificada, ou seja, dividida em classes sociais, cada classe social com uma função na sociedade. E não havia mobilidade social, ou seja, quem nasceu servo vai morrer servo, dificilmente vai entrar para a nobreza. Tá? A mesma coisa o contrário, quem é nobre vai morrer nobre, dificilmente vai virar servo. Tá? E quais eram as três classes principais aí na Idade Média? Temos a nobreza, temos o clero e temos os servos. A nobreza é o topo da sociedade medieval. Ela é composta pelo senhor feudal e sua família e seus vassalos, ou seja, as pessoas que o suzerano, que o senhor feudal, doou feudos. Né? E a função da nobreza é de administrar, mas principalmente de proteger o feudo. Tá? Tinha a divisão de alta nobreza e baixa nobreza, mas em todo caso era a nobreza. Abaixo da nobreza nós temos o clero, que são, né, os membros da Igreja Católica, tá bom? E qual que é a função do clero? Eles deveriam salvar a alma das pessoas. Eles estavam responsáveis pela salvação espiritual, pela proteção espiritual. Só que além disso, a Igreja ela era entendida na Idade Média como uma grande suzerana. Por quê? Porque a Igreja também controlava terras e propriedades. Tá? Além disso, a Igreja controla o conhecimento na Idade Média. Tá bom? E aí, como que esse clero está dividido? Da mesma maneira, em alto clero e baixo clero. O alto clero é a galera de cima, o papa, os bispos, os cardeais, etc. O baixo clero é a galera mais humilde, digamos assim. Monges, padres, né? Frades e tudo mais. Tá bom? E o clero ele tinha uma função extremamente importante, que era o clero ele cuidava do convencimento das pessoas para que elas já aceitassem essa ordem social dividida, de a nobreza mandando, o clero ditando o conhecimento, a religião e os servos tendo que trabalhar. Tá? Ou seja, a igreja cuidava para que os servos não questionassem a exploração que sofriam pelos senhores feudais. Quer dizer que os servos não se revoltavam? Não. Tanto é que no final da Idade Média teremos várias revoltas camponesas. Mas durante muito tempo a igreja teve muito peso na sociedade medieval e até mesmo na sociedade moderna e contemporânea. Tá? E aí todo esse peso da igreja surge aí nesse momento com a Idade Média. E por fim nós temos os servos, que eram camponeses que se enquadravam nesse sistema de colonato.
transformado agora numa servidão coletiva, pois não era mais um acordo que um servo individualmente fazia com seu senhor. No feudalismo, todos os servos que viviam no território entravam nesse acordo com o senhor feudal, né? Quem não quisesse entrar, metia o pé e ia embora do feudo. Mas se você vai embora do feudo, primeiro, você não tem como sobreviver sem você ter um pedaço de terra para cuidar. E toda a terra na Europa tem algum senhor feudal comandando. E segundo, se você é um servo que está sem terra, você também não tem como se proteger. Porque quem é responsável pela proteção dos feudos é a nobreza. E o que isso quer dizer na prática? Que é a nobreza que anda de armadura, de espada, de cavalo e faz guerra. O servo, é classe baixa. Vai tentar comprar uma espada hoje em dia para você ver se é barato, não é? Naquela época era pior ainda. Então o servo, mesmo livre, né, sem uma terra para morar, ele não ia ter condições de se proteger sozinho. O servo não tem como comprar um cavalo e comprar uma armadura e uma espada. Quanto mais saber lutar, é muito difícil, tá? Agora, dentro dos servos havia um tipo de servo especial, que eram chamados de vilões, tá? E esses vilões geralmente eram responsáveis pela coleta dos impostos para o senhor feudal, e eles também tinham alguns privilégios, como eles podiam sair e voltar do feudo para fazer alguma coisa que o senhor feudal tivesse mandado para ele, tá? Agora, os vilões, eles já eram servos, ou seja, não eram nem vassalos e muito menos nobres, tá? Lembrando que vassalo é um nobre, né? Já que ele recebeu um feudo de um senhor feudal, tá bom? Agora, para fechar o capítulo 16, tivemos alguns impostos aí que os servos deveriam pagar obrigatoriamente, tá? 3 principais que estão no livro aí são a corvéia, a talha e a banalidade. A corvéia é o imposto que obriga o servo a trabalhar nas terras do senhor em alguns dias da semana, que a gente falou aqui no manso senhorial, tá? Então a corvéia é meio que a lei, o imposto que obriga o servo a fazer esse trabalho no manso senhorial. A talha é uma taxa que é cobrada dos servos que trabalham no manso servil. E essa taxa é paga com uma parte da produção agrícola que é desenvolvida no manso servil, tá? E a banalidade é um imposto que é cobrado sobre o uso das ferramentas de trabalho que o senhor feudal cobra dos seus servos, já que o servo ele não é dono de nada. Ele mora no feudo porque ele trabalha na terra e o produto do trabalho dele, o resultado do trabalho dele, vai para o senhor feudal uma parte muito considerável. E ele também não é dono das ferramentas. O senhor feudal empresta, melhor que isso, ele aluga suas ferramentas para os servos produzirem. Tá? Além disso, temos outros impostos, como a captação, o tostão de Pedro, o formarriage, entre outras coisas que a gente pode falar na nossa aula do Zoom. As principais são essas 3, tá bom? Então, lembrando que, como as relações comerciais são pouco desenvolvidas durante o feudalismo, durante a Idade Média, muitas dessas taxas serão pagas com a produção agrícola que é realizada dentro do feudo. Ou se você é um servo que tem alguma determinada função, por exemplo, você é um padeiro, você paga com o seu pão. Se você é um ferreiro, você paga com armas que você produz. Se você é um camponês, você paga com a produção agrícola. E por aí vai, tá? Isso aqui fecha o capítulo 16. Bem rapidinho, né? Quer dizer, não foi tão rápido assim, mas foi rápido. Agora vamos para o capítulo 17 e a gente acaba definitivamente com a matéria desse ano, tá bom? Vamos lá para o resumo do 17 agora. Aqui. Bom, a gente falou sobre o feudalismo, né? De forma geral. Agora a gente vai falar de quando que esse feudalismo entra em crise, tá? Basicamente, o feudalismo entra em crise por causa de 4 coisas que vão acontecer no final da Idade Média. Lembra que lá no capítulo 15 eu dividi a Idade Média com vocês, em Alta Idade Média e em Baixa Idade Média. O feudalismo ele surge já na Alta Idade Média, mais precisamente durante aquele momento de formação dos reinos francos, que a gente falou. Tá? O Império Bizantino não, esquece ele que ele está ali no Oriente.
O feudalismo ele é algo que existe na Europa, tá? Então, o feudalismo ele entra em crise por causa de 4 coisas. Por causa do renascimento comercial, por causa das cruzadas, por causa da peste bubônica, também chamada de peste negra, e por causa das guerras, tá? A gente vai falar sobre isso tudo daqui a pouco. Antes, vamos continuar falando sobre a organização social que tem aí no feudalismo e na Idade Média como um todo. Falamos da nobreza, do clero e dos servos. Um pouquinho mais sobre eles, vamos lá. Sobre a nobreza, como eu falei com vocês, composta pelos senhores feudais, suzeranos de vassalos, tanto faz, e suas famílias, né? E, ao longo dos séculos, transformaram as relações de poder, centralizando seu poder até o final da Idade Média. Ou seja, quando eu falo da Alta Idade Média, aquele período inicial da Idade Média, em que o feudalismo ele é bem visto assim na sociedade, bem visto que eu digo é tipo, você consegue identificar bem como o feudalismo funciona na Europa, cada feudo é um território independente, né? Tem um senhor feudal administrando o seu feudo. E esses feudos formam os reinos na Europa. Só que os reinos na Europa, o rei, ele não é visto como um rei todo-poderoso ainda. Ele é visto como um grande suzerano. E fora isso, o rei é um senhor feudal como qualquer outro. Agora, por que o rei é um grande suzerano? Porque o rei do seu reino, a princípio, ele é dono de todas as terras. Porque ele é rei. Ele está na posição de comando. Agora, durante os reinados dos reis, ele doa feudos para seus vassalos administrarem. E esses feudos que os seus vassalos estão administrando, e os próprios vassalos que vão criar suas leis, fazer o feudo funcionar da maneira como eles bem entenderem. Só que quando o rei comprar a briga com alguém, quando o rei for batalhar, fazer guerra, esses vassalos têm que ajudar. Quando que isso muda? Com a crise da Idade Média, essa nobreza, esses feudos, os seus vassalos, os vassalos do rei, passam a enfraquecer por uma série de motivos que a gente vai falar. E durante esse enfraquecimento, os vassalos do rei pedem a ajuda do rei. E o rei, malandramente, fala para os seus vassalos, não era esse o combinado. O combinado é, te dou o feudo e você vira no seu feudo aí como você bem entender e me ajuda quando eu precisar. Agora, já que vocês estão pedindo a minha ajuda, para eu poder ajudar nessa administração louca que está acontecendo aí, o acordo vai ser outro. Agora, eu, enquanto rei, vou querer ter controle total do território. E vocês, restantes da nobreza, vão me ajudar nisso. E aí eu mantenho o feudo de vocês, só que agora vocês devem uma obediência direta a mim. E eu, o rei, tomo as decisões em todo o território. Tá? E a nobreza acaba aceitando. E aí, no final da Baixa Idade Média, os reis passam a ter controle total. Tá bom? Sobre o clero. O clero, minha gente, ele era dividido em 2 grupos de clero. A gente falou do alto clero e do baixo clero. Agora, tem 2 tipos, além desses, de natureza do clero, de função do clero. Um é o clero secular e o outro é o clero regular. O que é isso? O clero secular é aquele tipo de religioso da Igreja Católica que tem um contato direto com o povo todo dia. É o padre que reza a missa, o bispo que está lá em contato com a nobreza e tudo mais. O clero regular é o contrário. É aquele clero composto por ordens religiosas que vivem afastadas, que fazem voto de pobreza. Como os monges, né? Que vivem num mosteiro afastado, que raspam a cabeça, que vestem aquelas roupas marrons, tá? São os freis, os frades, né? E tudo mais. E como eu falei, o clero ele possui o controle do conhecimento durante boa parte da Idade Média. Quer dizer que a Igreja Católica ela censura o conhecimento? Sim. Mas não só isso. A Igreja também vai liderar várias descobertas científicas que são desenvolvidas aí na Idade Média. Tanto que são os padres, bispos, restos religiosos que dão aula nas universidades, porque são eles que sabem ler e escrever.
E eles desenvolvem muita coisa, gente. A galera era, como dizia minha orientadora na faculdade, a galera era the best. A galera sabia muito, tá? E além disso, por causa disso, né, o clero ele exerce uma influência cultural muito forte na Idade Média. Isso aí, a tia Tamires deve falar com vocês sobre barroco, tá? Estilo gótico e tal. É desse momento aí. Mas aí a gente fala melhor sobre isso no Zoom. Um detalhe, gente. A aula sobre Idade Média ela tem muito mais coisa. Só que como a gente está nessa situação do coronavírus, e no ano que vem, no sétimo, a gente vai voltar nisso aqui para relacionar com a matéria do ano que vem. Então, tudo que está faltando aqui, eu vou voltar no ano que vem. E vou fazer uma grande revisão sobre a Idade Média já no primeiro bimestre, tá? Então, continuando. Os servos, como a gente já falou, eles possuem poucos direitos, mas muitos deveres, porque eles têm que trabalhar, têm que pagar taxas, têm que pagar impostos e tudo mais. Eles já estavam presos à terra, não eram escravos, porque você não podia pegar o servo e vender, tá? O senhor feudal não é dono do servo, ele aluga as coisas para o servo e o servo tem que pagar ele, tá? Além disso, os servos pagam altos tributos, tá? Uma coisinha que eu não falei, naquela relação de suzerania e vassalagem, aqui no capítulo 16, né? O feudo, ele tem uma característica que eu não falei para vocês. Quando o senhor feudal morre, o feudo passa de pai para filho. Então, o filho mais velho do senhor feudal vai herdar o feudo após a morte do pai, tá? Lembrando que é uma sociedade machista, os senhores feudais são homens. Agora, se o filho mais velho herda o feudo, o que acontece com o filho mais novo? Ele vai ter duas opções. E geralmente o senhor feudal vai se precaver nisso. Ele vai tentar dar um jeito nessa situação dos filhos mais novos antes que morra. No caso, com o filho mais novo ou os filhos mais novos, que não vão herdar o feudo do pai, tem duas opções. Primeira, ou o pai, o senhor feudal, né, ele arranja um casamento para esse filho mais novo, casar com uma filha de um senhor feudal em outro feudo, porque aí, casando com a filha de um outro senhor feudal, quando o pai dessa menina morrer, quem vai herdar o feudo é o marido da filha, e não a filha. Então é uma maneira desse filho mais novo do senhor feudal, né, ele conseguir sobreviver aí em outro feudo, sendo o senhor feudal de outro feudo. Agora, se o senhor feudal não conseguir arranjar nenhum casamento para os filhos mais novos, tem a segunda opção, que é o que? Você joga na igreja. O filho mais novo vira bispo na igreja. Compra o cargo de bispo, manda o moleque estudar na igreja até ele virar bispo. Por quê? Porque, como eu falei com vocês, a igreja é uma grande senhora feudal e a igreja é dona de terras. Só que tem uma diferença aí. Num senhor feudal, no feudo normalmente, quando o senhor feudal morre, assume o feudo o filho mais velho. E assim sucessivamente. Né? No caso da igreja, quando um bispo, que é um senhor feudal de uma terra, quando o bispo morre, o bispo não tem filhos. Quer dizer, ele até tem, mas os filhos do bispo não são legítimos, porque, de acordo com a Igreja Católica, os religiosos têm que praticar o celibato. E qualquer filho que nasça de um bispo, de um padre, por aí vai, de forma ilegítima, não é filho considerado oficial. Então não pode herdar a terra do pai. Então, quando o bispo que administra uma terra ele morre, essa terra não vai para um descendente dele. E nem é vendida para um senhor feudal. Essa terra volta para a igreja e a igreja escolhe um novo bispo para aquela terra. Tá? Então, essa é a diferença aí. Tá bom? Então, vamos voltar aqui no capítulo 17. Agora que a gente já falou sobre as classes, né, sociais, vamos falar dos motivos que levaram ao fim da Idade Média, ao fim do feudalismo. Primeiro, renascimento comercial. Quando na Baixa Idade Média desenvolve-se muita tecnologia e o pensamento científico também cresce muito, e olha o que eu falei, a Igreja Católica controlava muito o conhecimento e censurava muita coisa, mas ela também produziu muita coisa importante. Então, no final da Idade Média,
lá pelo século XI em diante, tá? Até o século XIV, XV. Várias inovações tecnológicas levaram ao aumento da produção agrícola. Além disso, ocorreu uma estabilidade social, porque muitas guerras durante uma fase aí entre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média deixaram de acontecer. Então, uma sociedade com poucas guerras faz com que a população aumente. E a população aumentando junto com o aumento da produção agrícola, isso acaba gerando excedentes, ou seja, alimentos que você não precisa. E o que você faz com alimentos que você não precisa? E a gente fala isso lá na Idade Antiga. Você vende para quem não tem. Então, durante a Baixa Idade Média, o comércio volta a crescer. Tá? E esses excedentes da produção agrícola são utilizados nas relações comerciais. Agora, não são os campos que fazem comércio. Podem até fazer uma vez ou outra. Mas não é o foco do campo fazer comércio. Então, o que volta a ter um grande papel na Baixa Idade Média? As cidades. As cidades voltam a ter grande importância porque é nas cidades que vão ocorrer as famosas feiras medievais, em que pessoas de vários feudos diferentes vão às cidades vender os seus produtos, tá? E trazer de volta para o feudo. Tanto entre feudos diferentes como dentro de um mesmo feudo, já que um feudo é imenso, tem vários senhores feudais diferentes dentro de um mesmo feudo de um rei, de um reino. Né? Agora, nessas cidades que o comércio vai se revitalizar, serão formados centros urbanos grandes, comerciais, que serão chamados de burgos. E dentro desses burgos, esses comerciantes e artesãos que vão vender os seus produtos, eles receberão o nome de burgueses. E serão esses burgueses que na Idade Moderna, bem mais para frente, vão enriquecer muito. Mas nesse momento, na Idade Média, eles ainda são uma classe social muito baixa. Tanto que os burgueses, né, estariam mais próximos dos servos do que da nobreza e do clero. Tá? Com o passar do tempo, essa burguesia vai enriquecendo. E olha que coisa, ela vai adquirindo cada vez maior renda e acaba se organizando em corporações, em associações de trabalhadores, para que esses burgueses pudessem ditar as regras dos comércios nas cidades. Tá? E agora a gente está falando da revitalização da cidade, desse renascimento comercial. Então, é nesse momento que as moedas passam a se transformar. E uma mesma moeda passa a ser utilizada com mais frequência nas relações comerciais. Isso vai se estabilizar no final da Idade Média e início da Idade Moderna. Tá? E olha só, a Igreja Católica vai se interessar no interesse desses burgueses. Por quê? Ela vai perceber que a burguesia está enriquecendo. Então, a Igreja Católica vai fazer meio que um acordo. Ela vai ser uma mediadora entre esses burgueses, comerciantes, entre a nobreza. Por quê? Porque ela é boazinha? Não. Porque ela vai aproveitar que os burgueses estão enriquecendo e esses burgueses vão investir na Igreja Católica. Vão dar dinheiro para a Igreja construir igrejas, monumentos, estátuas, até mesmo comprar novas terras. Tá? Porém, a Igreja ela critica uma prática dos burgueses, que é a usura. E o que é a usura? É quando você lucra muito acima do que seria necessário nas relações comerciais. Então, se você produz um produto que custaria R$ 5 e vende ele a 10, ok. Agora, se você vende esse produto que custou R$ 5 a 20, aí você está cometendo usura para a Igreja Católica. E aí ela condena essa prática, ela proíbe. Então a igreja ela gosta dos burgueses, mas ela tem um pé atrás com algumas coisas. Tá? Com o renascimento desse comércio, os servos vão mudar. Por quê? Agora os servos vão fazer parte dessas relações comerciais. E assim, aquele trabalho que era focado, que o servo era preso na terra, ele passa a ser um trabalho assalariado, que o servo vai receber salários, né? Você vai receber dinheiro para trabalhar e consumir os produtos que estão sendo vendidos nas cidades. Porém, a produção do feudo continuava pertencendo aos senhores feudais.
muito daquela produção que a gente falou lá nos mansos senhoriais e servis. Tá? Outro fator são as cruzadas. E as cruzadas, basicamente, foram um movimento religioso militar dos cristãos para retornarem à Terra Santa, que no caso era Jerusalém. Tá? Por quê? Porque os muçulmanos, que a gente vai falar ano que vem, eles dominavam o Oriente Médio, inclusive Jerusalém. E os cristãos queriam retornar para Jerusalém, pois achavam que era a Terra Prometida. E aí, para isso acontecer, a igreja pede a ajuda da nobreza, já que é a nobreza que faz guerra, a nobreza que é dona de espada, de armamentos e tudo mais. E a nobreza vai. Só que as cruzadas, de forma geral, são um fracasso. E a nobreza feudal, ela sai muito enfraquecida. E pior, essa nobreza guerreira deixou os feudos para ir fazer guerra. E aí os feudos ficaram com uma administração mais frouxa. Porque os patrões, os senhores feudais, foram fazer guerra. E pior, perderam. Logo, os camponeses passaram a ficar mais cansados dessa exploração e passaram a revidar e se revoltar. Tá? Apesar da nobreza perder, muitas pessoas iam para as cruzadas para tentar enriquecer com as conquistas que aconteciam no caminho. Mas essas conquistas, no geral, não foram lá tão decisivas assim, já que as cruzadas, em sua maioria, foram derrotadas. Então, com essas guerras que custam gente, né, que pessoas morrem nas guerras, nobreza está morrendo na guerra, custa dinheiro, né, custa riquezas, né, e tudo mais, isso acaba enfraquecendo o poder dessa nobreza. E é por isso que lá em cima eu falei que essa nobreza enfraquecida, tendo que lidar com as revoltas dos camponeses que estão acontecendo, com o fracasso das cruzadas que perderam dinheiro, perderam homens, perderam armamentos e tudo mais, essa nobreza decide pedir arrego para o rei. Tá? E aí o rei aproveita e se dá bem, como eu falei no início da aula. E outra coisa, gente, se estiver muito difícil, vai pausando o vídeo, assiste com calma, sem pressa, tá? Até a gente voltar nessa aula aqui vai demorar um pouquinho, a gente tem teste ainda, tá? Então, sem pressa, tá? E com a derrota das cruzadas, os próprios servos passaram a questionar a autoridade da Igreja Católica. Visto que as cruzadas, que eram apoiadas pela igreja, que a igreja dizia, ó, vai lá fazer guerra, que é a missão divina, estão sendo derrotadas. Claro, a igreja ela sofre um grande abalo, perde influência e poder político. E a igreja também decide se aliar mais aos reis, para ser protegida, que nem a nobreza faz. Mas a igreja continua tendo um grande peso na sociedade moderna, na sociedade europeia. Tá? Temos a peste negra. E a peste negra, vocês podem pesquisar que ela é muito semelhante à nossa pandemia atual da Covid-19. Por quê? A peste negra, chamada de peste bubônica, na verdade, ela é uma grande epidemia que vem do Oriente Médio e chega na Europa. E essa epidemia, que é uma doença infecciosa que vem através das pulgas dos ratos, ela acaba levando à morte 1/3 dos europeus, cerca de 25 milhões de pessoas na época. Muita gente. Tá? Por quê? Porque na Idade Média, e na Idade Antiga e na Moderna também, os hábitos de higiene eram muito ruins ainda. Então, as pessoas tentavam até se proteger da peste negra, mas primeiro, elas não sabiam por que essa peste acontecia. Não tinha conhecimento científico ainda. Segundo, se não sabe como ela surge, não sabe como curar. Tá? E terceiro, com hábitos de higiene ruim, a tendência é piorar a situação. Tá? Só que no final, depois de 25 milhões de mortos, depois de 1/3 da Europa morrer, isso acaba passando, né? Mas isso transforma profundamente a sociedade europeia. No sentido em que a nobreza pega a doença também, igual o clero, igual o servo, e a nobreza já estava sofrendo com as revoltas e com as cruzadas derrotadas. O servo morrendo também por causa da peste negra. 1/3 das pessoas morreram. Logo, isso afeta também a crise agrícola. Né? Isso gera uma crise agrícola. A produção agrícola ela é afetada. E, gente,
Isso tudo aqui vai acontecendo mais ou menos junto. Só que no momento que a peste negra ocorre, o renascimento comercial é afetado por um bom tempo, as cruzadas são afetadas e essa guerra dos 100 anos que vamos falar também serão afetadas. Será afetada. Então, a Europa para tentar resolver a crise da peste bubônica, sem muito sucesso. Tá? Por fim, temos a Guerra dos 100 Anos. E a Guerra dos 100 Anos ela é importante porque é o momento em que a Inglaterra e a França vão guerrear entre si. Pois o rei da Inglaterra queria a coroa francesa e o rei da França queria a coroa inglesa. Basicamente, ingleses e franceses são inimigos mortais há séculos. Até hoje eles não se dão muito bem. Eles se zoam com frequência. Tá? Essa Guerra dos 100 Anos nós vamos voltar a falar no que vem. Então eu não vou focar nela aqui. Tá? Só fica claro que a Guerra dos 100 Anos ela mobiliza dois grandes reinos europeus, tá? E ao mobilizar dois reinos europeus a fazer guerra, isso acaba fazendo com que esses dois reinos desenvolvam em si um exército voltado para a guerra, o que não havia até então na Idade Média. Havia lá na Idade Antiga. Mas quando a Idade Média tudo se dividiu, e a gente criou laços de vassalagem, suzerania, baseado na lealdade e tudo mais, a ideia do exército mudou. O exército era algo menor. Com a Guerra dos 100 Anos, o exército volta a ser algo grande. Tá? Mas aí vocês podem ler aqui, no resumo, e podem ler no livro em casa também, sobre essa guerra. A gente vai voltar nela no que vem. Basicamente é isso, gente. Ficou grande, ficou 40 minutos de aula, mas conseguimos fechar o conteúdo. E lembrando, tudo que eu não falei aqui, a gente vai falar no Zoom e eu vou falar de tudo de novo ano que vem, no 7º ano. Para esse conteúdo ficar bem fresco na cabeça de vocês. Porque é um conteúdo que gosta de cair em provas de concurso quando vocês forem fazendo no 9º ano, tá? Basicamente é isso, tá bom? Vamos ficar por aqui. Estou gravando essa aula agora na quarta noite, vou colocar lá na pasta. Acredito eu que na quinta ou na sexta a escola já vai ter disponibilizado essa aula. E vou gravar a revisão agora também para vocês. Já separei os temas, tá bom? Mas aí na outra videoaula eu falo, tá? Basicamente é isso. Qualquer dúvida, gente, pode falar comigo. Lembrando que a matéria da revisão, a matéria do teste, é capítulos 13, 14 e 15. O 16 e 17 é só para prova, tá? E continuamos semana que vem, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau.